Ótimo. Olá, então muito boa noite a todos e muito bem-vindos a este webinar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a ASPEC para aqueles que ainda não nos conhecem. A ASPEC, que significa Associação de Profissionais, Empreendedores e Empresários Cristãos, é uma associação, perdão, sem fins lucrativos, cuja missão acaba por se encontrar estabelecida no mercado de trabalho e também no mercado empresarial. Dentro da ASPEC temos uma divisão e temos então a ASPEC tradicional, que é mais voltada para os profissionais. Temos depois a ASPEC Business e a ASPEC Made by. Como eu já referi, a ASPEC tradicional é, no fundo, a vertente que está mais ligada aos profissionais. Os seus associados acabam por ser os profissionais, desde a secretária, o professor, o carteiro, o economista, o gestor de empresas e por aí vai. São inúmeras as profissões que temos no nosso mercado de trabalho. Depois temos a ASPEC Made by, aqui são os jovens, chamados jovens milenares, que são aqueles profissionais e empresários na faixa etária, mais ou menos entre os 25 e 35 anos, e depois temos então a ASPEC Business, que está envolvida essencialmente com o meio empresarial. Aqui os associados são basicamente empresários, não é? Que têm responsabilidades na administração e gestão de empresas, bem como também aqueles profissionais que têm atividades ligadas às profissões liberais, não é? A visão da ASPEC é mostrar o caminho para uma vida com propósito e significado. Isto através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O seu propósito é comunicar aquilo que nos satisfaz na vida, em encontros de convívio e disposição da palavra do Senhor, partilha de experiências pessoais, grupos de oração locais e, acima de tudo, aqui para nós o mais importante é implementar a estratégia que se encontra em Gálatas 6:10 e que diz: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Estamos também a construir uma rede de contactos, de networking e a agilizar oportunidades de negócios, bem como de prestação de serviços entre os membros, e não só, através dos parceiros de confiança. Para mais informações, aconselhamos que consultem o nosso site, que é www.aspec.pt. Vão encontrar muita informação sobre a ASPEC, assim como também relacionado com a sua atividade. E também aqueles que precisarem de informação mais específica, nós temos muitos materiais ali disponíveis dentro da temática do mercado de trabalho, não é? Numa perspectiva cristã, e que podem fazer download desses materiais gratuitamente e sem qualquer problema. Então, agora, voltando aqui ao nosso webinar, o tema desta noite é o coach e a Bíblia, não é?
em que serão abordados os limites, as semelhanças e as incompatibilidades. E vai ser oradora desta noite a doutora Cristina Moura Rebelo. A doutora Cristina Moura Rebelo é diretora de governança, arquitetura e projetos de IT na Altice Portugal e Overall Project Manager do Programa de Transformação Tecnológico do Grupo Altice. Também é cofundadora da Rebelica Teach and Media, foi colaboradora da IPM APOGEP para a certificação em gestão de projetos e para o lançamento da certificação de Agile Management. Foi coorganizadora da primeira conferência DevOps Days em Portugal e colabora frequentemente com universidades e escolas técnicas no desenvolvimento de projetos para e com os formandos. Com uma pós-graduação em gestão aplicada às telecomunicações e IT, é licenciada em gestão de empresas e certificada em gestão de projetos pelo Project Management Institute e em gestão de projetos complexos pela International Project Management Association. É mentora Technovation, certificada em coaching de equipas e Lego Serious Play. Oradora e facilitadora de workshops, DevOps evangelista, blogger, escritora, mãe de 2 e face então a este extenso currículo, nós congratulamos-nos com a presença da doutora Cristina e vou-lhe então passar a palavra para que nos apresente o tema do webinar desta noite. Muito obrigada, peço muitas desculpas em primeiro lugar pelas todas essas palavras muito complicadas e estrangeirismos que coloquei, mas realmente no IT, no mundo das tecnologias, cada vez mais fala-se o inglês e não outra língua qualquer. E, portanto, muitos dos termos são utilizados e são reconhecidos em inglês e muitos deles até nem têm a tradução para o português. Peço desculpa desde já pelo assunto. E também não coloquei aí no currículo que sou mãe de 2 gatas, sou casada com o mesmo homem há 24 anos e por aí fora, mas acho que se calhar também já chegava. Ora bem, então com a vossa autorização vou partilhar aqui o meu ecrã em que tenho alguns slides que preparei para nós falarmos hoje. Este é um tema tão interessante como controverso, não é? E ultimamente fala-se muito do coaching e o que é o coaching e como é que o coaching vive, ou como é que pode coabitar, ou se é que pode coabitar com o mundo espiritual, e será que cada coisa tem o seu lugar ou há coisas onde realmente não devemos entrar? E, portanto, esta é realmente uma reflexão, acima de tudo. Eu não diria que não há verdades universais, há uma forma de refletir que tem como base a Bíblia e os nossos valores bíblicos, não é? E olhando para isso, então, podemos falar um bocadinho acerca do coaching. A melhor forma de nós começarmos a falar sobre o assunto é, de facto, começarmos a pensar e a refletir sobre o que o coaching não é. Não é. Um coaching não é aconselhamento, e especialmente temos aqui o pastor
Jorge Raposo e provavelmente outros pastores também, com certeza fazem aconselhamento pastoral, sabem que o aconselhamento é muito feito com base em perguntas. Não é? O aconselhamento, com certeza que se dá conselhos, mas fazem-se muitas perguntas, até para ajudar as pessoas a identificarem o estado em que estão e as diferenças entre aquilo que é e o que deveria ser, etc. Existe esse trabalho. O coaching, de certa forma, também faz muitas perguntas, mas não é aconselhamento. O aconselhamento é uma coisa, o coach é outra. Mostram-se caminhos possíveis, por vezes, dá informação complementar, especialmente quando o coach está bloqueado, mas é apenas quando absolutamente necessário, porque de resto é sempre com base em perguntas, o trabalho que é feito. Também não é consultoria e também não é formação, ainda que no processo, lá está, se apliquem e até se ensinem novas técnicas, se ensinem, se deem outras ferramentas a quem está sob este processo de coaching, não é de todo um processo de consultoria de formação. Também não é terapia, embora o coaching esteja identificado na área da psicologia, no domínio da psicologia, mas tem uma vertente, e aliás os psicólogos foi, digamos, a área em que começou o coaching propriamente dito, tem o seu lugar nesse domínio da psicologia, mas não se substitui à terapia. E de facto não é uma substituição, porque tipicamente os processos de coaching são utilizados com pessoas e são aplicados com pessoas funcionais, não é? E saudáveis mentalmente, portanto, pessoas que têm diagnósticos disfuncionais ou que têm diagnósticos que apontam para temas emocionais ou mais complexos ou até mentais mais complexos, normalmente não são objeto de coaching. Portanto, estamos a falar de pessoas que são mentalmente funcionais, digamos, e competentes. Isto é o que o coaching não é. Agora podemos ver o que é. O que é que é? É um processo que é utilizado, na verdade, faz uso de uma metodologia e existe um conjunto de recursos que o coaching pode utilizar técnicas diferentes, de ferramentas diferentes e, na verdade, faz uso também de conhecimentos de domínios diferentes. É uma metodologia passo a passo que ajuda a chegar a resultados, depois de definidos a partir de um conjunto de objetivos, ajuda a quem está ao coaching, não é? A pessoa que está a receber o coaching, chegar a objetivos e chegar a resultados dentro dos objetivos que tinha previamente identificado. E isso pode ser dentro de qualquer contexto. E já vamos ver, eu pus aqui alguns exemplos, mas já vamos ver um pouco mais quais é que são os contextos principais aonde o coaching é efetivamente utilizado. E, na verdade, o coaching também obriga a ter um conjunto de skills, desde a gestão de tempo, gestão de pessoas, a parte da psicologia, como já vimos, até a parte da neurociência, porque por vezes é necessário ajudar a ressignificar acontecimentos, situações, etc., mas também recursos humanos, um planeamento estratégico, e precisamente para que possa existir este plano que chega depois aos objetivos que foram definidos e que permite então atingir resultados. É um conjunto de técnicas, é um conjunto de competências, é um conjunto de skills que são aqui aplicadas e que são de vários âmbitos e que são de vários domínios do conhecimento e da ciência. E é também, como já vimos, uma oportunidade de negócio e de carreira para muita gente, de muitos domínios diferentes e de muitas competências e capacidades diferentes. Então, na prática, como é que isto funciona?
o coaching é, de facto, um processo, como nós já vimos, em que existe um profissional que presta estes serviços, portanto é o coach, e existe um cliente que se chama o coachee e que permite, e que pretende esse cliente alcançar melhorias ou alcançar resultados numa determinada área. O processo é realizado passo a passo. Existem vários passos que têm a ver com a definição dos objetivos, provavelmente a necessidade de burilar um bocadinho mais esses objetivos para não serem de uma forma muito lata, mas poderem ter precisamente alguma quantificação ou alguma identificação do que é que será o sucesso de cada um deles, para depois no final poder ser medido se de facto chegou a resultados ou não, e depois para cada um desses objetivos vai-se trabalhando um plano para aquilo que é necessário acontecer e que é necessário que o próprio coach faça ou adquira. Possa ser adquirir competências, pode ser adquirir rotinas, pode ser temas de variedíssima ordem, para depois então poder chegar a esses resultados. E, portanto, isto é feito através de sessões, tipicamente semanais, pode ser outra frequência, digamos, de atendimento, especialmente quando estamos a falar ali no domínio da psicologia, em que o coach vai, por um lado, começa por fazer o ponto da situação, não é? Na última sessão nós falámos disto e disto e isto, ficámos neste estado, o que é que evoluiu? Em que situação é que está? Como é que acha que as coisas estão? O que é que sente acerca disso? O que é que lhe parece que são os principais obstáculos? E assim sucessivamente vai fazendo um conjunto de questões, chamadas as perguntas poderosas, vai fazendo um conjunto de questões para que a pessoa possa entender de facto o seu contexto, e o que é que, onde está e o que é que necessita de fazer para dar o próximo passo. E é assim que funciona o coaching. Portanto, de uma forma purista e na sua forma original, o coaching é uma coisa boa, porque é mais uma das muitas ferramentas e das muitas técnicas que a ciência coloca ao nosso dispor para podermos chegar a algum resultado que é importante nas nossas vidas. Exemplo. E aqui estão vários exemplos dos tipos de coaching. Normalmente, nós quando falamos em coaching, pensamos na parte pessoal, não é? No life coaching, ou seja, eu quero ter mais sucesso na minha carreira, eu quero ter um melhor relacionamento com o meu cônjuge, eu quero perder peso, eu quero descobrir formas de ganhar mais dinheiro, a ter uma carreira, a ter um negócio concomitantemente com o meu trabalho diário, eu sou um desportista de alta competição e necessito de treinar a minha mente e necessito de treinar também os meus pensamentos, as minhas emoções e de me treinar a mim próprio para ter, por exemplo, melhores resultados se vou correr uma maratona ou uma coisa assim. Eu necessito de aumentar, sou um profissional de alto rendimento e preciso de aumentar o meu desempenho e, portanto, necessito de entender aonde posso fazer investimentos e onde devo fazer melhorias para poder aumentar o meu desempenho. E são exemplos de práticas diárias de coaching do ponto de vista pessoal, profissional, mas individual. E há depois o tipo de coaching, que é o coaching corporativo, normalmente não se fala tanto, mas que é muito utilizado nas equipas de vendas, por exemplo, nas equipas de liderança, como serem melhores líderes, como levarem as suas equipas a atingirem melhor os objetivos estratégicos que foram definidos pela empresa ou pelo CEO da empresa e até a nível executivo, não é? Cada um dos Cs, não é? Que nós costumamos dizer, os CEOs, os CTOs, etc., normalmente cada um deles tem um coach de confiança para poderem chegar mais longe. E isso tem tudo a ver com a sua capacidade de liderança e também tem a ver com o facto de quererem levar a parte da empresa sobre a qual têm a responsabilidade mais longe e com melhores resultados relativamente aos objetivos estratégicos da organização. Portanto, estes são os tipos de coaching mais usuais
dentro do domínio, dentro desta atividade, digamos. Coloquei também aqui a diferença, provavelmente muitos estarão a pensar agora, então, mas isso também é às vezes ser mentor, não é? Qual é que é a diferença entre ser coach e ser mentor? Na verdade, há muitas coisas em comum. Temos é que ver que o mentoring normalmente é feito por uma pessoa que tem mais experiência, que já passou por muita coisa e, portanto, tem muita experiência para partilhar e muito conhecimento numa determinada área para partilhar. Pode não ser a experiência, pode ser o conhecimento, porque é um guru de uma técnica ou de alguma coisa, e vai mentorear alguém que tipicamente é mais jovem, tem menos experiência ou tem menos conhecimento naquela área, e isso torna os mentores. Por exemplo, na minha empresa, todos os anos há um programa de estágios, uns estágios remunerados, anuais, em que vêm recém-licenciados trabalhar para a nossa empresa. Ora, as pessoas que vão orientar este estágio e que vão orientar o trabalho destes jovens são os seus mentores. Eles têm que lhes ensinar a técnica, têm que lhes ensinar o contexto do trabalho e têm que os orientar praticamente todos os dias. Portanto, são mentores, não são coaches. Há aqui uma diferença muito grande. Para ser coach, a pessoa já tem que ter uma noção de onde é que quer chegar, o que é que quer fazer, e, por exemplo, estes jovens não têm, não é? E essa é a diferença. Portanto, o mentoring está muito mais virado para o desenvolvimento de competências e para esta transferência de conhecimento, para esta partilha de experiência que acontece entre a pessoa que já está há mais tempo na função ou que tem mais idade, etc., e as pessoas que acabam de entrar. E nós precisamos muito de mentores, e precisamos muito de mentores cheios do Espírito Santo, em todas as áreas da nossa, do nosso tecido empresarial. Nós necessitamos deste tipo de mentores. Portanto, eu nunca me cansarei de dizer uma coisa destas. Todos nós temos fibra para isso, e todos nós, dentro da nossa área de atuação e dentro da nossa esfera de influência, poderemos e deveremos ser mentores, porque nós temos alguma coisa para partilhar e as novas gerações necessitam disso desesperadamente. Mas pronto, já estou a divergir, portanto vou continuar. Trouxe alguns números para nós vermos aqui como está neste momento o coaching, aqui um panorama global. Em todo o mundo, em 2019, nós tínhamos mais de 70 mil profissionais certificados. E só na Europa eram praticamente 10 mil, porque, claro, o coaching vem muito do lado americano, tanto da América do Norte como da América do Sul, não é? E realmente existe um número muito grande e é prática normal que acontece. Aqui na Europa não tanto, e em Portugal ainda menos. O tema não são só estes números das certificações, o tema aqui, quanto a mim, começa nos profissionais que não estão certificados. Em 2019 já se estimava, e são estimativas, porque de facto esse número não existe. Se uma pessoa não é certificada, não vai andar aí a apregoar que não tem certificação nenhuma, mas se em 2019 já tínhamos quase um terço de profissionais não certificados, neste momento estima-se que já ultrapassou largamente esse valor. E aí parece-me que começa o tema, porque nós temos uma série de programas de coaching, treinamento, etc., por entidades, por pessoas que de facto não é coaching que estão a fazer, é outra coisa qualquer. Mas coaching efetivamente, e nesta forma original e purista como temos estado aqui a falar, não é. É outra coisa, mas coaching não é. Portanto, começa aqui verdadeiramente a nossa reflexão e a nossa discussão sobre então como é que o coaching se deve encarar e, em particular, como é que se deve encarar face àquilo que a Bíblia diz e com base bíblica. Então vamos pensar um pouco sobre o seguinte.
nós já sabemos que existem semelhanças. Estávamos a falar há pouco do aconselhamento. O aconselhamento faz uso de técnicas que o coaching também faz. As perguntas poderosas para que o aconselhado possa identificar o seu comportamento, possa identificar padrões, possa começar a modificar esses padrões e adquirir outro tipo de rotinas, outra forma de pensar e assim sucessivamente, são semelhanças muito fortes entre o aconselhamento e o coaching. A mesma coisa relativamente a discipulado. Não estou a dizer que é a mesma coisa, estou a dizer que há técnicas que são utilizadas por ambos e que acabam por trazer alguma semelhança. Quando nós estamos a fazer discipulado, seja ele ou não em equipa, nós sabemos perfeitamente que o discipulado é muito mais eficaz quando é feito um a um, não é? Mas quando nós estamos a fazer discipulado, na verdade estamos a refletir conjuntamente sobre um determinado tema e acabamos por nos estar também a edificar. Claro que o discipulador tem como função edificar o discípulo, mas na verdade cada um acaba por também aprender com quem está a ensinar, porque há sempre alguma coisa que nós podemos aprender com os outros, seja com quem for, portanto também estamos a aprender, mas no facto, no fim do dia, nós estamos a aplicar técnicas, quando estamos a fazer discipulado, nós estamos a aplicar técnicas que também são utilizadas no coaching. Exemplo, estamos a refletir sobre uma passagem bíblica. O que é que achaste disto? O que é que foi que a ti te tocou mais? Porque é que isto para ti é importante? Porque é que achas que realmente isto é importante? E assim sucessivamente. O que é que tu achas que poderias aplicar já na tua vida? E daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano, daquilo que estás aqui a ler? São técnicas que são aplicadas no discipulado e podem ser aplicadas no coaching também. Outra técnica, e que nós vimos muito presente, especialmente no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus mostrou muitas vezes esta técnica, é uma técnica que hoje em dia já está muito esquecida e que nós temos que nos esforçar a executar e a pôr em prática, porque de facto a nossa vida é tão corrida que nós esquecemos que muitas vezes estamos a ouvir, mas não estamos a escutar. Uma escuta ativa significa nós estamos de facto com espírito, alma e corpo a ouvir a pessoa e a fazer perguntas para entender melhor aquilo que a pessoa nos está a dizer. E até toda a nossa linguagem corporal está a demonstrar que nós estamos a ouvir e que não estamos distraídos. Esta escuta ativa, esta técnica, é muito importante, por exemplo, em liderança, é muito importante em muita coisa que nós fazemos, está presente na Bíblia, como digo, no Novo Testamento, e é uma técnica também utilizada, sobremaneira, utilizada no coaching. E depois eu pus aqui um palavrão em inglês, porque de facto não encontrei ainda nenhuma palavra em português que possa ser de facto uma substituição direta, é alguém a quem nós possamos prestar contas, ter esta noção de que temos aqui alguém. Quando eu sou coach, é alguém a quem eu estou a pagar na prática, mas que todas as semanas me vai pedir contas da minha evolução. Então, fizeste isto, fizeste aquilo, andaste, aquilo que estava planeado, como é que correu? Esta tarefa está feita, esta tarefa podemos riscar e assim sucessivamente. E muitos de nós, muitas das vezes, necessitamos de alguém a quem prestar contas. Não é a quem dar desculpas, mas é de facto a quem prestar contas e ao mesmo tempo nos possa dizer, isto vai correr bem, eu acredito, vamos embora. Isto para a semana, de certeza que vamos ter aqui sucessos e que nos possa apoiar no trabalho do coach, não é ser cheerleader, não é estar lá, vai correr bem, vais conseguir, não é esse, mas no fim do dia, quando especialmente vamos a meio do caminho e começa a aparecer o desânimo e a vontade de desistir, é importante ter lá alguém a quem prestar contas e a quem nós possamos de facto dizer como é que as coisas estão a acontecer e que possa também fazer assim um empurrãozinho extra de, não, vá lá, esta semana não aconteceu nada, na próxima semana vai ter que acontecer alguma coisa para nós vermos aqui alguma evolução
evolução, etc, etc. E pode parecer tonto, mas o cérebro humano funciona muito assim. E na semana a seguir vamos ter uma certa vergonha de dizer que não fizemos nada outra vez e, portanto, vamos fazer nem que seja para depois podermos ir lá e dizer, olha, isto está feito, isto está feito. E, portanto, vamos continuando a nossa caminhada. E muitas das vezes, isto na cultura norte-americana, por exemplo, é muito utilizado, nós aqui temos uma certa vergonha e um certo resguardamento em relação a este tipo de assuntos, mas a verdade é que muitas vezes ajuda muito. Quando conseguimos ter isso num amigo e quando conseguimos ter alguém que nos põe o braço por cima, bora lá, vamos juntos, é fantástico, mas às vezes não temos, e às vezes os temas não dão mesmo para ser resolvidos apenas com um amigo, e portanto ter um coach que nos possa ajudar a trazer luz sobre determinados temas e a construir uma evolução sobre eles é realmente muito importante. E estas são as semelhanças principais, especialmente ao nível do uso das técnicas, porque realmente as técnicas estão lá, não são boas nem más, são o que são no contexto em que nós as utilizamos, não é? É como comer pão. O pão não é bom nem é mau, não é? Se nós comermos em demasia é mau, se nós comermos moderadamente é bom. É mais ou menos a mesma coisa, claro que não. Estou a fazer uma comparação ridícula só para mostrar a importância de utilizar as técnicas no momento certo, na altura certa e para o objetivo certo. Mas de facto existem incompatibilidades, e as incompatibilidades são as seguintes: quando nós começamos a olhar para a Bíblia e quando começamos a olhar para o coaching com base bíblica, nós começamos a perceber que o coaching tem sempre como objetivos algo que é humano, não é? E já vimos ali atrás, eu quero ter melhor performance, eu quero quero perder peso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um melhor relacionamento. Isso não está errado, nada disso está errado em si próprio, não é? Não está nada errado em eu querer ter um melhor relacionamento com o meu cônjuge, não é errado eu querer poder ter uma melhor rentabilidade financeira, até porque vêm momentos de dificuldade e eu quero poder ajudar, dar um dízimo maior na minha igreja, quero poder ajudar aqueles que não têm, quero poder inclusivamente criar empregos e oportunidades de trabalho para outras pessoas que neste momento estão com a corda na garganta ou com mais dificuldades, quer poder ajudar e inclusivamente ensinar uma profissão a quem se disponha a isso, e vai ser bom para todos, isso não tem nada de errado. O tema é quando nós estamos a fazer isso com base nas nossas ideias. Nas nossas ideias, às vezes são boas ideias, mas não necessariamente são ideias de Deus. Agora, e vocês perguntam, ou podem perguntar, então, mas e se Deus te deu uma ideia, se te deu um projeto, está errado utilizar os serviços de um coach para poder levar esse projeto para a frente? Eu não vou dizer que está errado, mas é assim, Deus quando dá a visão também dá a provisão, não é? Portanto, Ele dá com certeza o guia necessário, as guidelines necessárias e os princípios para nós podermos seguir esse projeto. Portanto, errado, dizer é condenável, se calhar não, mas por outro lado, se nós temos alguém maior a quem podemos recorrer e que tem recursos infinitos que um coach não tem. Portanto, este para mim começa a ser algo mais incompatível, não é? Estamos a falar da parte do life coach, não é? Do coaching pessoal, não é? Porque a parte empresarial continua a ter a sua vantagem, continua a ter o seu lugar e é realmente muito, muito importante. Mas na parte do coaching pessoal, se calhar nós temos outros recursos e temos recursos mais valiosos, mais centrados e que têm muito mais a ver connosco e que nos ajudam na nossa vida do que propriamente um coach. Agora, se nós encontrarmos um coach que é cheio do Espírito Santo, que também ora sobre o assunto e que também recebe indicações e guias de Deus sobre como fazer alguma coisa, se calhar um coach inspirado por Deus, isso se
calhar já é outra coisa, mas já vou deixar essas perguntas para o fim e essas reflexões para o fim. Outra incompatibilidade é que Jesus não é um life coach. Muitas das vezes até nós vemos as pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, eram pessoas do Antigo Testamento, eram pessoas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo e muitas das vezes tinham dificuldade em entender exatamente o que é que se estava ali a passar. E iam a Jesus, evidentemente, sendo o Messias e como tendo resposta para tudo. O próprio Jesus lhes disse: vocês vêm a mim que sou o pão da vida, mas o que vocês querem realmente é pão. Não querem mais nada, querem pão. E as pessoas diziam: estas palavras são muito duras, quem é que as pode ouvir? Eu não, vou-me embora. E muitos saíram nesse dia. É o exemplo que nós vemos na Bíblia, não é? E aqui é a mesma coisa, nós não podemos buscar a mão de Jesus. Ele ajuda-nos de facto, Jesus ajuda-nos, o Espírito Santo ajuda-nos a atingir o nosso potencial, mas a verdade é que a pessoa que sabe melhor qual é o nosso potencial, não somos nós, não é um coach, é Ele. Foi Deus que nos criou, Ele é que sabe, Ele é que nos desenhou, Ele é que nos projetou, Ele sabe, Ele conhece-nos melhor do que nós próprios, é o que diz a sua palavra, não é? Conhece-nos por fora e por dentro, sabe tudo, o que existe de bom e o resto, que ainda está aqui em nós e que não é de Deus e que vai saindo à medida que nós nos relacionamos com Ele, para que o verdadeiro eu, não é? A verdadeira pessoa que Ele nos criou possa aparecer e cada vez brilhar com mais intensidade, até chegar ao sol do meio-dia, é o que diz a sua palavra. Como é que nós nos tornamos mais nós próprios? Através de um processo de coaching ou através de um relacionamento com o Espírito Santo? Ou através da ação sobrenatural do Espírito Santo? Não é? É fácil escolher a primeira opção quando, pronto, temos um objetivo muito concreto e é aquele objetivo que nós queremos atingir e se calhar até temos pouco tempo para o fazer ou não fazemos a mais pequena ideia como é que vai acontecer, isso podemos fazer, mas de outra forma, como é que nós nos tornamos nós próprios? Mais parecidos com a pessoa que Deus nos criou para sermos. É pela ação natural, sobrenatural do Espírito Santo, é por caminharmos com Jesus, é por caminharmos com Deus. Então, se vamos usar bem o nosso tempo, eu pelo menos sou uma pessoa, e como vocês já puderam perceber pela apresentação, eu sou uma pessoa mesmo com o tempo muito limitado. Não gosto de dizer que tenho pouco tempo, porque tenho o mesmo tempo que os outros, mas de facto eu emprego de muitas formas. Se eu tenho que escolher, e tenho que escolher muito bem onde é que emprego o meu tempo, eu vou empregá-lo a caminhar com Deus. E vou mesmo empregá-lo a caminhar com Deus e não outra coisa. E depois temos este tema, como já vimos no slide anterior, é ou não é? É um coaching certificado ou é um coach certificado? É alguém que sabe o que está a fazer ou é alguém que tem o nome e pouco mais do que isso? E se calhar até conhece algumas práticas e conhece algumas coisas, mas pouco mais do que isso. Vou-vos dar um exemplo. Eu sou certificada em coaching de equipas. Nunca na vida me atreveria a fazer coaching pessoal, não tenho competências para isso, não tenho. Sou certificada em coaching de equipas, podia usar essa competência e poderia fazer isso até para me aventurar, porque de facto existe muito dinheiro em questão no que diz respeito a coaching pessoal, poderia aventurar-me nessa área, nunca iria fazer isso, porquê? Não tenho competências que cheguem para isso. No entanto, há uma série de coaches certificados e que sabem o que estão a fazer, e esses sim, devem ser quando nós necessitamos, mesma coisa, quando nos dói um dente, nós vamos ao dentista, não é? Não vamos a outro sítio qualquer, vamos ao dentista. Então, existem situações específicas em que nós devemos, de facto, procurar um coach. Vamos procurar um coach certificado. E de preferência cheio do Espírito Santo. Há muitos, conheço vários. Vamos fazer isso. A mesma coisa, não é? Se eu conseguir encontrar um dentista que é competente e ainda por cima é crente, é ele mesmo que eu vou escolher, não é? Aqui é exatamente a mesma coisa, até porque aqui tem também o tema de estar a mexer com a mente, estar a mexer com as emoções e, portanto, quanto mais cheio do Espírito Santo, melhor, e melhor para todos, melhor, principalmente para nós que estamos a escolher este serviço.
E quais é que são os limites? Fiz um bocadinho ao contrário, não é? Nós tínhamos dito limites, semelhanças e incompatibilidades, mudei um bocadinho aqui, mas quais é que são os limites? Os limites começam pela conjugação de competências. E existe, de facto, muitas técnicas que foram aplicadas e nós vemos ser aplicadas na Bíblia. Eu estou a pensar precisamente na forma como o Jetro, o sogro de Moisés, lhe chamou a atenção para que aquilo que ele estava a fazer, a julgar o povo de Israel, desde que o sol nascia até que o sol se punha, não era bom, não era bom para ele, não era bom para o povo. O que é que o seu sogro fez logo à partida? Uma pergunta: o que é que tu achas que estás aqui a fazer? Achas que isto é uma maneira boa de julgar o povo? É logo para fazer pensar, mas depois também lhe deu o seu conselho. Porque é que tu não escolhes homens cheios do Espírito Santo e que possam, cheios do Espírito Santo, estamos a falar do Antigo Testamento, mas que de facto andem com Deus e que o Espírito Santo esteja sobre eles e que sejam homens que observam a lei, e esses homens são de confiança, então põe-os a eles e delega neles esta função de julgar Israel. E assim foi, e inclusivamente diz na Bíblia que depois Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés, não é? E colocou sobre esses homens para que eles pudessem desempenhar essa tarefa. Portanto, embora na Bíblia não se veja de facto uma prática consistente de coaching, não se vê, muitas dessas competências, muitas dessas técnicas estão explícitas e não é apenas na pessoa de Jesus, é que realmente vê-se muitos, mas também se vê no Antigo Testamento. Mas, mais uma vez, são as técnicas estão lá, não são boas nem más, depende da utilização que nós lhes damos. Também temos, os limites em termos de casos de uso, também é algo que é importante considerar. Porquê? Porque o coaching é uma ferramenta válida, é uma ferramenta relacional, mas como qualquer ferramenta, ela não é útil em qualquer circunstância, em qualquer caso. Costuma-se dizer, para quem tem um martelo na mão tudo parece um prego, não é? Pronto, o coaching não é um martelo, não serve para tudo e, portanto, nem em todos os casos nós podemos, ou nem em todos os pregos, nós podemos usar o coaching, não é? Ou podemos usar, às vezes, uma técnica ou outra que possa fazer sentido e não mais do que isso. Por exemplo, e depois temos que ir buscar outras técnicas, temos que ir buscar outras formas e vamos fazê-lo conforme o Espírito Santo também nos guia a fazer. E no final, objetivos e planeamento. Isto está a ser gravado, portanto, eu não posso dizer tudo o que tenho no meu coração para vos dizer, mas tenho que vos dizer o seguinte: é muito fácil nós, humanos, substituirmos os objetivos de Deus pelos nossos, especialmente quando estamos a trabalhar em áreas em que temos muito gosto, muita paixão, muita competência, muita capacidade. É muito fácil nós perdermos de vista os objetivos que Deus tem para nós e começarmos a fazer o nosso próprio planeamento, a nossa própria agenda, como é que eu vou chegar aqui, como é que eu vou chegar ali, como é que eu vou chegar ali, como é que eu vou... E de repente o nós desaparece e é o eu quero isto, eu quero aquilo, eu gostava de, já estamos no caminho errado, já não é isto, já não é. É muito fácil estas coisas acontecerem quando nós estamos a utilizar uma técnica ou estamos a utilizar uma competência que nos ajuda ou que potencia ainda mais este tema do eu quero atingir resultados nesta área, eu quero chegar a estes objetivos, ainda pior. Então, é muito importante ter objetivos, não é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que não, é muito importante ter objetivos. E aliás há uma coisa que os portugueses não fazem, porque nós somos conhecidos pelo bom do desenrasca, à última da hora, portanto nós sabemos perfeitamente que não fazemos, mas que é realmente muito importante, é nós planearmos o nosso ano, nós desenharmos os nossos objetivos para cada um dos anos. Eu faço para o ano letivo, e encontro muito mais facilidade em fazer isto por ano letivos do que por anos civis, mas é muito importante nós dizermos este ano os meus objetivos são estes, mas não são os meus objetivos, são os objetivos que Deus me deu e faço um plano com Ele. E assim sim, agora substituirmos aquilo que o Espírito Santo tem a dizer
na nossa vida, aquilo que Ele tem a orientar na nossa vida, então nós sabemos que isso é pecado, não é? Temos que chamar as coisas pelos nomes, como elas são. Não é isso que nós queremos fazer. Portanto, dentro da orientação de Deus, dentro daquilo que Ele tem para a nossa vida, está errado usar uma ferramenta destas, está errado usar um serviço destes e até contratar alguém para nos ajudar dentro daquilo que Deus nos deu? Não, é uma ferramenta como outra qualquer, não vejo que seja errado. Agora, temos que ter muito cuidado com estes limites, temos que ter muito cuidado e não perder de vista, de facto, aquilo que Deus nos dá e o buscar a face de Deus e não a sua mão. É realmente mais importante ainda quando estamos a falar deste tipo de assuntos. E para não dizerem que eu não cito diretamente a Bíblia, coloquei aqui um versículo que me parece a mim que está intimamente relacionado com este tema, que é precisamente o facto de que Deus é que efetua em nós tanto o querer como o efeto, como o realizar. E é segundo a sua boa vontade, e nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, portanto, nós podemos sujeitar-nos à sua vontade e à sua orientação. Dá trabalho buscar a sua orientação, pois dá bastante trabalho e muitas vezes custa-nos muito, custa-nos tudo, porque a única coisa que Ele nos pede é o nosso coração e, portanto, é só uma coisa, mas é tudo, é a vida inteira, mas é Ele que opera em nós, é Ele que efetua em nós tanto o querer como o efetuar e, portanto, é por aqui que nós devemos ir. Esclarecidíssimo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tinha só duas pequenas questões. Uma é a seguinte, sinceramente eu ainda faço confusão. A diferença entre coach e mentoring. Há quem diga que é a mesma coisa, mas penso que há uma diferenciação essencial, não é? É sim, senhor. Se me derem, e eu ainda tenho autorização, então nós sabemos que o amigo Cristóvão estava em viagem e, portanto, falhou aqui a primeira parte, mas eu fiz precisamente essa distinção aqui num slide, aqui mesmo. Ou seja, o objetivo do mentoring é quem sabe mais de um determinado assunto, quem já tem muita experiência num determinado campo, passar essa experiência e passar esse conhecimento a pessoas mais jovens ou com menos experiência sobre esse determinado assunto. Isso, de facto, é o que é ser mentor. Existem inclusivamente uma série de programas de mentoring, agora até porque procuram trazer um bocadinho, por exemplo, mais de diversidade ao mercado de trabalho e, portanto, vão trabalhar a diferença de conhecimento e capacidade de fazer mentoring, por exemplo, a mulheres no Haiti ou a pessoas que vivem em países menos desenvolvidos, etc, etc. E trata-se de facto de mentoring, ou seja, à volta de um projeto complexo, ter pessoas que sabem muito de como é que se faz aquele projeto e que podem transmitir o seu saber, a sua experiência, a sua capacidade de fazer as coisas, já estar maquinado, já ter informação e experiência de como se faz, poder passar esse conhecimento também para outras pessoas. Isso é o mentoring. O coaching acaba por ser um processo em que a pessoa que está a fazer coaching, portanto o coach, não passa praticamente informação nenhuma. O que faz é muitas perguntas para quem está a ser, portanto o coachee, não é, que está a ser alvo desse processo de coaching, possa refletir sobre elas e dar a sua resposta. É evidente, de vez em quando existe um guia, existe um pouco mais de informação por aí fora, mas o objetivo não é passar bastante informação e até sobre um projeto concreto e ir passando também a experiência, não, é ir fazendo perguntas para ir guiando a pessoa que está a receber o processo de coaching. Muito bem, muito obrigado.
Está claríssimo, de facto não apanhei esta primeira parte. A segunda e última questão tinha a ver, eu percebi claramente e fiquei tranquilo com a separação entre coach empresarial e coach pessoal. E no coach pessoal é que entra a rota de colisão com os nossos valores como cristãos, não é? Porque realmente a pessoa Augusta de Jesus, ela é o nosso super coach, não é? E, portanto, usar técnicas como neurolinguísticas e técnicas de concentração e de focalização por aí fora para atingir objetivos espirituais, é óbvio que é o Espírito Santo que nos orienta com a palavra para o efeito. Isto leva-me realmente a uma situação que é muito verosímil e, curiosamente, um psicólogo, meu amigo, há 2 ou 3 anos atrás, dizia-me com certo orgulho que estava a fazer mentoring, coaching pessoal a um conjunto de padres de uma confraria que estavam desorientados. E, de facto, eu também verifico, e eu gostava que e é realmente uma questão, que a Cristina me comentasse isto, constato muitos líderes de nossas comunidades que têm uma grande atração, estou-me a referir concretamente a pastores, que têm uma grande atração pelas técnicas de coach quando nós temos um livro na área do coach pessoal iminente, da maior capacidade e da maior possibilidade de fazer essa abordagem com o Espírito Santo e a palavra de Deus, não é? Porque é que os nossos ditos, e são líderes espirituais, pastores, têm tanta atração por estas técnicas? Parece que, de facto, é o meu problema de alguns padres que tiveram que recorrer a um psicólogo ateu para fazer o coaching pessoal deles. De facto, não deixa de ser estranho, mas vejo aí três pontos que gostava de endereçar. Primeiro, neurolinguística. É uma ciência, é realmente estranho, especialmente, eu diria para nós ainda é mais estranho, não deixa de ter o seu lugar, especialmente para pessoas que receberam, que foram muito traumatizadas ao longo da vida. É claro que o Espírito Santo faz o seu trabalho, mas se nós conhecemos técnicas que podem ajudar, e são técnicas, essas sim então é que eu advogo que sejam utilizadas no campo da medicina e em particular da psicologia. Se conhecemos essas técnicas e se elas podem ser utilizadas para mais facilmente ajudar as pessoas a fecharem feridas, a poderem voltar a viver como é suposto viverem numa determinada área, então não vejo porque é que não pode ser usado. E estou a falar até de casos muito radicais, em que de facto houve traumas muito profundos, a neurolinguística, e eu já vi ter resultados extraordinários, mesmo extraordinários, na vida das pessoas. De facto, nós temos o livro dos livros, temos um médico dos médicos, não há dúvida nenhuma, no entanto, nós quando estamos doentes vamos ao médico. Nós quando temos algum problema no carro, para além de podemos impor as mãos e orar, eu faço sempre isso, antes de mais nada, até no carro, até nos eletrodomésticos cá de casa, faço sempre isso, mas depois, se for preciso, é evidente, vamos levar o carro à oficina, vamos por aí fora. Portanto, tudo tem o seu lugar. E eu acredito que o coaching, mesmo o coaching pessoal, também tem o seu lugar, especialmente quando estamos a tratar de temas específicos, não é uma coisa para durar a vida inteira, não é uma coisa para ser sempre feita, mas quando existe um objetivo muito específico de curto, médio prazo para ser atingido e nós compreendemos claramente que necessitamos de ajuda, não vejo dentro daquilo que Deus nos falou, dentro dos objetivos que Ele nos deu, não vejo mal em utilizar serviços de coaching. Não vejo problema nisso. E como eu dizia, se for alguém cheio do Espírito Santo, é ainda melhor. Se for um pastor que já tem todas as técnicas, já tem todas as formas de saber aconselhar, saber ajudar-nos, conhece a Bíblia, supostamente conhece a Bíblia como ninguém, e agora juntou a isso também as técnicas de life coaching, e eu não vejo tema nisso. O tema é quando nós ficamos dependentes do coaching, em vez de ficarmos dependentes daquilo que é maior, do Espírito Santo, da pessoa Augusta de Jesus, como disse Cristóvão. Isso é que é um grande problema.
utilizar o coaching num determinado tempo circunscrito, tempo e espaço circunscrito, para resolver um problema específico, não vejo tema nenhum. O tema é quando isto começa a prolongar-se, e quando nós começamos a depender ou da técnica, ou da pessoa, ou alguma coisa, em vez de dependermos do próprio Deus e da sua palavra. Isso sim é um tema. E isso é verdade, seja no coaching, seja no que for, não é? Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja onde for. Eu agora, Ok. obrigado. Obrigado. Eu agora ia dar lugar ao Vítor, que ele foi o primeiro a seguir a colocar a mão. Pode, por favor, Vítor, colocar a questão? Ok, obrigado. Quero agradecer a clareza da exposição. Foi fantástica, foi muito clara, foi muito objetiva e desfez algumas das minhas dúvidas e, sobretudo, confirmou também alguns dos conhecimentos que eu já tinha. Então, elogiar a nossa palestrante, realmente valeu a pena este webinar. Tenho uma pergunta que tem a ver com aquele primeiro slide sobre as semelhanças, e eu gostaria que também fizesse aqui uma comparação com isto, para esclarecer os termos e até para nós percebermos quando fazemos alguma coisa, o que é que estamos a fazer. Eu tenho feito algum trabalho de mentoria, e claro que nesse trabalho de mentoria nós também acabamos por utilizar algumas perguntas inteligentes, como foi falado. A comparação que eu pedi era com a assessoria, semelhanças entre o coaching e a assessoria. Muito bom, excelente pergunta, muito pertinente, muito obrigada. Quando nós estamos a fazer assessoria, estamos a fazer acerca de um assunto, e normalmente quem nos pede esse apoio e esse serviço não tem a informação toda. Portanto, uma das coisas que nós fazemos em assessoria é, por exemplo, ir captar ou ir recolher métricas que nos permitam entender o que é que se está a passar de uma forma objetiva, não é, e factual. E isso não tem comparação com o coaching, não existe, pode fazer parte, pode a certa altura ser necessário recolher informação e recolher em particular números sobre um assunto, mas não é uma coisa que aconteça muito regularmente, não é o normal, digamos, do coaching. Outra coisa que nós fazemos, claro, na assessoria também se fazem muitas questões, mas também se revê muita informação, não só os números, não só valores, mas também revê-se estruturas, revê-se organização, revê-se processos, mapeiam-se processos e assim sucessivamente, dependendo do assunto que está a ser assessorado, não é? Em particular, mas de facto normalmente é feito em cima de informação pré-existente. O coaching não, é feito em cima de algo que nós queremos atingir no futuro e, portanto, hoje temos pouca informação disponível que nos possa ajudar a chegar lá. Sabemos o que é que queremos, se calhar nem sequer sabemos o que é que temos que fazer para lá chegar. Não sei se respondi à questão. Sim, perfeito, obrigado. Obrigada, eu. Temos agora o Diogo Campos, que queria colocar uma pergunta. Diogo, Olá, boa noite. Obrigado pela clareza da sua exposição. Obrigada. Eu tenho aqui uma questão e gostaria que me pudesse esclarecer, que é o seguinte: eu ando um bocadinho incomodado com esta corrente do pensamento positivo e do positivismo. Ou seja, pensamos e sempre positivos. E para mim não faz qualquer sentido. O que me faz sentido é nós trabalharmos com alegria. Portanto, é isso que nós, como cristãos,
temos que ter a nossa consciência cristã é trabalhar com alegria. E toda esta corrente do positivismo que nós conseguimos e de pensamento positivo, a mim está-me a incomodar um pouco. E eu queria perceber se de facto estou a ser injusto nesta minha leitura tão, tão preto ou branco, e basicamente essa é a minha questão. Muito obrigado pela pergunta. Digo-lhe já à cabeça que concordo consigo e isso incomoda-me imenso também. Vou-me refriar um bocadinho para não começar a pregar, mas concordo tanto consigo que eu acredito no seguinte. Deus criou muita coisa boa e para cada coisa que Deus cria e nos vai revelando a cada estação, o nosso inimigo vai sempre forjando alguma coisa, é como as malas contrafeitas, não é? Vai sempre forjando alguma coisa que se parece com aquilo, mas não é aquilo, não é a coisa real, não é? Não tem o mesmo cheiro, não tem o mesmo toque, não tem, até pode ao longe parecer a mesma coisa, mas não é. E parece-me a mim que o pensamento positivo é uma dessas coisas. Foi criado para fazer parecer alguma coisa que é realmente bom para nós, mas começamos logo por entender que se nós não reconhecermos, por exemplo, que estamos doentes, nunca vamos ao médico e nunca vamos procurar ajuda. Se nós não reconhecemos que temos um problema e estivermos sempre a pensar positivo, nós nunca vamos procurar a ajuda de que necessitamos. Então isso pronto, é um pouco tolo, nós realmente vivermos constantemente nesta situação do pensamento positivo, confessar positivo, que as palavras têm que ser sempre positivas, enfim, de facto não. No entanto, temos que ter cuidado com aquilo que nós dizemos, porque a própria palavra diz que as nossas palavras devem ser sim, sim e não, não, e mais ainda, eu acredito no seguinte, Deus fala acerca de nós de uma determinada forma. Nós não somos ninguém para falarmos de uma forma diferente da de Deus. Portanto, nós de facto devemos falar da mesma forma que Deus fala, mas isso não é pensamento positivo e não é confissão positiva e não é essas coisadas todas. É simplesmente aplicarmos a Bíblia aos nossos dias, aplicarmos a Bíblia às nossas circunstâncias. É só isso. E isso é o que nós temos que fazer, é aplicar a Bíblia às nossas circunstâncias. Se nós estamos doentes e Deus diz, eu sou o Senhor que te cura, então eu vou dizer isso. Deus é o Deus que me cura. Não, isto não é um pensamento positivo, é uma verdade que está na Bíblia e que eu vou aplicar às minhas circunstâncias. Agora, como aquela anedota que se conta há muito tempo, não é? Que alguém morre, alguém que até acreditava em Deus, até sabia quem Deus era, mas vivia assim de longe, não é? Sabia quem Deus era, mas pronto, Deus estava lá e essa pessoa estava ali, morreu, foi para o inferno e encontrou, isto é uma anedota, por favor não me levem mal, e encontrou outra pessoa lá que era uma pessoa do pensamento positivo e da confissão positiva e pergunta-lhe, então, mas tu estás aqui no inferno? E eu ainda entendo, porque eu de facto passei uma vida inteira que, pronto, sempre disse que havia de me chegar a Deus, mas nunca cheguei, mas tu, o que é que estás aqui a fazer? Eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui. Pronto, isso é tudo, é tudo. Nós temos que reconhecer as nossas circunstâncias, mas acima de tudo também temos é que aplicar a palavra de Deus a elas e não um pensamento positivo que tem base, sabe-se Deus aonde. Quer dizer, nós sabemos aonde e não é isso que Deus deseja para nós. Muito bem, muito obrigado. Eu queria agora pedir, então, dar a palavra a Jorge Santos, que é a pessoa que está a seguir com... Olá, Cristina. Boa noite. Antes de mais, saudações cristãs da Aspec Algarve, também, aqui agora representada. Uma das palavras que vou nunca mais dizer é não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui. Ok. Cristina, foi excelente a apresentação, gostei daquela parte do não é, e é verdade que a Cristina abordou o que eu vou dizer, mas eu vou reforçar, que é o seguinte, o coaching não é uma atividade espiritualista da nova era. O que eu quero dizer é que o coaching, e vou reforçar e depois vou perguntar a sua opinião, se concorda, um comentário. O que acontece é que o coaching não entrou no mundo espiritualista da nova era. A nova era é que está a tentar usar e a chegar-se ao coaching. Por isso é que existem 26% de pessoas que não se certificam. Porquê? Porque eles
usam técnicas espiritualistas e pensam que é tudo suficiente e está tudo bem. Não sei se concorda. Esta é a primeira parte. E isto, temos de ter algum cuidado com os conceitos, e eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho 50 anos de cristão evangélico, desde que me conheço. A minha mãe tem 88 e há quase 70 que se converteu ao evangelho, ao nosso Jesus. E então a minha mãe conta que nós, os evangélicos, muitas das vezes éramos vistos como os papões, a gente não podia aproximar, quase como as bruxas. Nós não éramos as bruxas, nem éramos aqueles papões que eles diziam. Mas, o que é que eu quero dizer? Mas conotávamos com. E coitados dos coaching certificados que estão a levar com a espiritualidade, não é? Relativamente a esta área. E há outra coisa. É verdade que nós temos coaches evangélicos. Eu vou dar o qual eu sou seguidor, que é brutal no Brasil, que é o Paulo Vieira, e que faz um trabalho brutal. Brutal, ok? E que usa, assim, eu não preciso fazer um trabalho de tipo igreja para estar a dizer versículos evangélicos. Eu faço parte, colaboro e trabalho com uma organização mundial, onde, por exemplo, no próximo fim de semana vou para a Espanha, onde vamos estar lá entre 2.000 a 4.000 pessoas. Curiosamente, muitos desses líderes são cristãos que passaram de coaching a mentoring, já explico, e que eles usam, e na palestra eu olho para a minha esposa e ela olha para mim, eles estão a citar textos bíblicos e eles não têm que dizer que é da Bíblia. Porque a palavra tem poder, não sei se acreditam nisto também, não é? Ainda por cima que é a palavra de Deus. Eu não preciso dizer, tipo igreja, e agora estava no versículo não sei das quantas. Aliás, quem trabalha muito bem é um coaching, que hoje é mentoring, chama-se John Maxwell, ok? Ok? Evangélico. E temos alguém que não está muito bem definido, mas o que é certo é que ele usou a Bíblia para dizer que era ateu e depois converteu-se e hoje é um homem que mais livros em português faz, que é Augusto Cury, ok? Portanto, isto são gente que é coaching e que passaram a mentoring. Mentoring por quê? E eu vou usar o estudo e a palavra da Cristina que foi top. O mentoring é aquilo que eles passaram a viver, eles começaram a ter resultados na vida deles. E então chegou o momento que John Maxwell já não contava estas técnicas e esta ferramenta, mas passou a dizer, na minha vida, quando passei a aplicar isto, o meu resultado de vida foi este. Aliás, nessa organização que eu estou envolvido, nós subimos por patamares, não interessa agora como, e eu, por exemplo, já estou num determinado nível, só posso explicar a reuniões de pessoas que ainda não chegaram ao meu nível. Se eu tiver um superior, eu já não posso falar. Porquê? Porque nós, como trabalhamos o mentoring, eu não posso dizer que fulano de tal é esta classe, é este nível, porque ainda não cheguei lá. Portanto, não posso estar a explicar. Isto era só para enquadrar e que gostava da sua opinião sobre isto, porque isto está-se a confundir muito no nosso mundo, que o mentoring ou o coaching será muito a parte espiritualista. E eu gostava do comentário da Cristina, se concorda, se até tem mais dados e mais informação sobre isto do que eu. Mais informação neste momento não tenho, mas eu concordo inteiramente consigo. O coaching já existe aqui há muito tempo, não é de agora. Agora é que nós ouvimos falar, talvez nos últimos 10 ou 20 anos, neste novo milénio, é que temos ouvido falar de coaching como nunca antes, mas de facto o coaching já existe aqui há muito tempo e já há muitas décadas que é uma ferramenta que está ao dispor, uma ferramenta humanista, ela não é egocêntrica, mas de facto tem a pessoa no seu centro, ela é focada na pessoa, ok? Mas é uma ferramenta que já existe há décadas e décadas e décadas. Agora o que está a ser, e se vê por todo o mundo a acontecer, precisamente como o Jorge estava a dizer, é precisamente estes movimentos espirituais a chegarem-se ao coaching e a quererem tirar partido deles. E então o que nós vemos é fácil, constata-se todos os dias aquilo que está a acontecer, mas de facto nós temos grandes coaches cristãos, de facto, nem me lembrava do John Maxwell, estava-me a lembrar do Max Lucado, na altura quando estava a falar nisso, mas de facto, e o Augusto Cury e tudo isso, alguém põe em causa que sejam homens cheios do Espírito Santo e que estão a fazer a vontade de Deus e que estão a inspirar e a ajudar milhares, se não milhões de pessoas pelo mundo. Claro que sim,
E tudo tem o seu lugar. Agora, tudo tem o seu lugar debaixo da vontade de Deus. Muito obrigado, mais uma vez. Eu agora iria dar a palavra a Neil Mason. Eu peço desculpa se não estou a soltar bem o seu nome. Pode ligar o micro, pode ligar o micro. É muito fácil, é Neil. É como o Neil Armstrong, primeiro homem na Lua, mas eu nunca fui na Lua. Muito boa noite a todos, é bom ver alguns que eu conheço. Estava a ver o Vítor e está aí um bocado, que já o conheço. Cristina, muito obrigado por esta palestra. Eu tenho que ter muito cuidado no que eu digo agora, porque no final de novembro vou dar um webinar sobre o coaching. Portanto, vamos continuar no tema e eu espero que a Cristina esteja também na minha sessão. Claro que vou estar. E entretanto também que podemos conversar. Eu mandei agora uma mensagem por LinkedIn para nós conectarmos. Eu só queria era fazer alguns comentários, salientar algumas coisas que a Cristina disse que talvez às vezes a pessoa não percebemos que tinha dito, porque algumas perguntas surgem daquilo que foi dito. Por exemplo, terminologias. Há muitas coisas chamadas coisas que não são. Há muitas coisas que chamam coaching que não é coaching, e a Cristina falou sobre isto. Por exemplo, dar palestras de motivação não é coaching. Não é aquele coaching que a Cristina está a falar aqui de prática, que eu pratico. Nós falamos de coaching, é uma intervenção individual com uma pessoa, eventualmente com uma equipa ou com um grupo de pessoas, mas não é com uma plateia. Isso já não é coaching, mas muita gente chama coaching. Ou então podemos talvez dizer que é outro tipo de coaching, mas não é isso que nós estamos a falar, o que agora distingue com coaching profissional. Esta é a primeira coisa. Outra coisa, entre mentoria e coaching, há um dos gurus de mentoria e de coaching em inglês, um académico, David Clutterbuck, quando perguntam qual é a diferença entre coaching e mentoria, e isto é a pergunta sempre que as pessoas têm, qual é a diferença entre mentoria e coaching? E ele diz, depende de qual o livro que estás a ler. Porque não há uma resposta ou uma definição consensual no mundo. Portanto, é preciso às vezes definir, e acho que a Cristina definiu muito bem a distinção entre os dois, em que a mentoria é quando, disse outra vez o David Clutterbuck, quando eu utilizo a minha sabedoria para aumentar a sabedoria de outra pessoa. E no coaching não é isso que estamos a falar. Estamos aqui a falar de técnicas que estão utilizadas numa conversa para ajudar a pessoa a pensar e processar as suas coisas. E, portanto, mas essas distinções vão sempre ser problemáticas. Eu faço mentoria no contexto educativo, trabalho muito com escolas e professores na escola, na área de mentoria, e no coaching faço com empresas e com plantadores de igrejas, por exemplo, a missão com que trabalha o Vítor Biscaia, que é European Christian Mission. O diretor europeu é o diretor de um projeto de mentoria do City to City, portanto está utilizado também nas organizações. Gostei da pergunta do Diogo, acho que há muita confusão sobre esta ideia de pensamento positivo. E Diogo, há uma área que é psicologia positiva, que nem é muito bem aceita pelos próprios psicólogos clínicos, infelizmente, porque eu acho que eles iam beneficiar imenso por entender a psicologia positiva. Mas a psicologia positiva não tem nada a ver com o pensamento positivo. Pensamento positivo é negar o real. É escolher não ver aquilo que é o real. Portanto, como é que uma pessoa ultrapassa as dificuldades se nega que tem dificuldades? E a psicologia positiva e coaching é uma das áreas que trabalha na psicologia positiva, ajuda a pessoa a ver o que é real, aquilo que está a passar e lidar com as coisas negativas de uma forma de os ultrapassar, de lidar com elas. Portanto, esta questão é muito importante. E também agradeço ao Jorge Santos também para dizer que nem os coaches estão a sofrer. De facto, toda a gente pensa que os coaches estão na nova era, que é uma coisa mística, e não é assim tão místico como isto. E, portanto, obrigado, Cristina, por alguns esclarecimentos que fez aqui. Gostei muito e espero vos ver também no final de novembro.
Eu tenho estado sempre, 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 sempre que posso tenho estado, portanto vou já anotar para poder estar também na próxima sessão. Ok, muito obrigado. Agora tínhamos uma última oportunidade, porque estamos a chegar ao tempo final do nosso webinar, que era a Sónia Santos. Sónia, pode, por favor, colocar a sua questão? Olá, muito boa noite. Eu estou com muito pouca bateria já. Eu sou a esposa do Jorge, estava aqui mesmo ao lado e temos que coordenar aqui os micros, senão depois isto dá asneira. E então, é assim, antes de mais, parabéns, Cristina, gostei imenso da apresentação. É um tema realmente um bocadinho delicado e para se conseguir falar em tão pouco tempo, porque tem pano para mangas. Eu, pronto, de certa forma estou um bocadinho também por dentro aqui das questões, o Jorge falou, eu tinha aqui anotado, que é uma das pessoas que eu realmente tenho imensos livros e que gosto imenso de ler, é John Maxwell, e portanto ele para mim é uma inspiração a vários níveis. O Augusto Cury também, e tive o privilégio já de estar pessoalmente com ele, na medida em que ele consegue ser subtil, ou seja, nós claramente identificamos um versículo bíblico, uma parábola, em que ele está a fazer a sua escrita para pessoas que são muitas delas descrentes, não é? E eu acredito que, voltando à questão aqui do pão, que eu não concordo plenamente com a Cristina, que a diferença vai na dose. Em dezembro se calhar saberá porquê, mas isto para dizer que às vezes todas estas temáticas, inclusive eu que venho da área da psicologia e fiz o mestrado em neuropsicologia, portanto há temas aqui que têm muito que se diga e que realmente desmiuçados. Agora, contudo, é importante, se nós conseguimos de facto agarrar nestas oportunidades, desenvolvê-las de forma assertiva e poder usá-las como ferramentas, sim, para chegar ao outro e essencialmente para chegar aos não cristãos. Porque quanto a mim, eu lembro-me perfeitamente quando estava a tirar psicologia, eu tinha lá pessoas que o objetivo delas era trabalharem outras áreas paralelas que nada tinham que ver com psicologia e que sim, essas entravam nos submundos espirituais que nós não nos identificamos. Então, por que não dominar as técnicas do PNL, da teoria comportamental, destas ferramentas e poder aplicá-las, não é? No sentido de ajudar outras pessoas, sabendo sempre e nunca descurando que sim, Jesus Cristo, ele é aquele que tem que ser o nosso foco e a pessoa que nós devemos seguir, a inspiração que devemos pedir ao Espírito Santo sempre. Eu neste momento, o trabalho que desenvolvo é precisamente na área do wellness coach, ok? Isto porquê? Porque avaliando tudo aquilo que eu tenho vindo a desenvolver e também trabalho numa área empresarial juntamente com o meu marido, percebi que havia de facto necessidade de ser um auxílio para algumas pessoas neste sentido. E também é verdade que me entristece acabar, apesar de nós enquanto cristãos, a nossa fé ser Jesus e nós deveríamos ter bem enraizados que eu tudo posso naquele que me fortalece, entristece-me muito ver muitos cristãos completamente desregrados a nível da sua saúde, completamente negligenciando os valores e os princípios que Deus também nos instituiu e pediu para que guardássemos. E também me entristece quando vejo pessoas completamente desacreditadas e com falta de fé dentro das igrejas, estamos a falar de irmãos nossos. E portanto, quando eu resolvi fazer aqui um upgrade a nível e revolucionar um bocado o meu trabalho, e porque também trabalhamos com mentoring, como o Jorge já referiu, foi um bocadinho agarrar nisto tudo, e por isso é que eu digo que isto tem tudo pano para mangas, porque só uma área, por exemplo, na área da neuropsicologia, o que é que isto pode, em termos do tal pensamento positivo, não é? O que é que eu posso trabalhar a partir daqui, conhecendo o meu cérebro, o que é que eu posso desenvolver a partir daqui,
e portanto, eu acredito que pessoas como nós que estamos aqui hoje e cada um fazendo o melhor nas suas atividades, mas sempre tendo presente que o objetivo é salvar almas, eu acredito que nós podemos ir mais longe. Esse é o meu objetivo em cada consulta que faço, é estar a ajudar de facto aquela pessoa a desenhar um programa para ela e um plano para ela a vários níveis, em que a parte espiritual também consta lá e também está presente. E não fazermos de tudo isto um bicho-papão, porque também há uns anos atrás se acreditava que ir ao psicólogo era só para os que estavam loucos, e era um tabu, e ainda infelizmente é para algumas pessoas, que só procuram ajuda já em último caso. E portanto isto não é bem uma pergunta, Cristina, mas é o fazer aqui o apanhado destes processos todos e dizer que às vezes no nosso meio é importante a gente sair da nossa... como é que eu ia dizer, sair aqui um bocadinho da nossa paróquia e ir mais além, porque pronto, o coach, por exemplo, a nível dos Estados Unidos, não é? E a raiz vem de lá, mas já é difundida há muitos anos, começou a chegar à Europa, como tudo aqui chega sempre tudo um bocadinho mais tarde. Agora, naturalmente, que eu também entendo que às vezes é importante este tipo de trabalhos para se conseguir se calhar levar a nossa palavra, a palavra de Deus mais além, e que possa ser uma ferramenta, não descurando os princípios, os valores, não fazendo confusão, não enganando as pessoas, sermos aquilo que nos é pedido que sejamos, que é ser sal e ser luz. E portanto eu dou por concluída a intervenção, agradeço imenso, estou expectante por chegar a novembro, para ver o que o Neil nos vai apresentar, mas que são temáticas que eu às vezes acho que é mesmo pertinente nós pararmos e irmos, quem gosta de estudar estes temas, ir aprofundar mais e até em conjunto nós percebermos um bocadinho mais disto, porque é um facto que tem crescido muito as alternativas espirituais, têm crescido imenso, já se confunde um bocado. Há spas com uma aula de meditação, de qualquer coisa, há ginásios com gabinetes de mais qualquer coisa, e portanto esta busca pelo bem-estar, que no fundo às vezes é um bem-estar que se procura, porque há um vazio a nível espiritual, não é? E então depois isto acaba por ser materializado muitas vezes em patologias. Então é importante, de facto, nós procurarmos dominar um bocadinho do que é cada coisa e que possa ser, de facto, uma ferramenta para ajudar outras pessoas e não somente a nós, porque é assim, nós já cá estamos mais ou menos bem, estamos cá, acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, temos a nossa comunhão com Ele. Mas para nos tornarmos de facto ferramentas e alcançar outros, eu acredito que era muito pertinente nós abraçarmos um bocado mais estas temáticas que estão tão na voga, perceber bem o que é que elas querem dizer e inclusive ser um auxílio para quem necessita delas. E Obrigada, acredito Sónia. que a última aqui a parabenizar mesmo é esta associação por estas iniciativas, e que somos pouquinhos, mas que haveremos de chegar a muitos outros. E então, da minha parte, um bem-aja a todos que aqui estão. Obrigada, Cristina, mais uma vez. E é bom revê-lo ao fim de muitos anos, porque já nos cruzámos há muitos anos atrás. Obrigado, Sónia. E eu não sei se a Cristina queria ainda dizer algo para de seguida passarmos ao nosso presidente Cristóvão Pereira para ele fazer o encerramento da reunião. Apenas concordar com a Sónia numa série de coisas que ela disse e relevar uma que tem a ver com a teoria comportamental, que me parece a mim fundamental para, se nós queremos chegar a outros, saber como fazer. E todos somos diferentes,
todos temos coisas que para nós são importantes e que temos como valores e outras que não. Portanto, especialmente para líderes, mas para pessoas que lidam com pessoas no dia a dia, é fundamental estudar a teoria comportamental para perceber qual é o tipo de pessoa que está perante nós, para que mais facilmente nós possamos chegar a ela e possamos fazer passar a nossa mensagem, especialmente quando é uma mensagem que pode fazer essa pessoa virar-se para Deus. É importante, é mesmo muito importante. Muito obrigado, Cristina. Cristóvão? Obrigado, foi uma troca de impressões muito viva, muito interessante, eu gostei muito. Só para dizer o seguinte, efetivamente, dentro daquela dicotomia que eu percebi que a Cristina deu do coaching empresarial, nesse aspecto eu sou coach porque eu sou consultor e ajudo muitos empresários na área da fiscalidade, projetos de investimento, em articular, tudo muito bem. Na área do coach pessoal, realmente estou de acordo que é uma área mais sensível e a mim pelo menos mete um bocado de impressão líderes espirituais precisarem de coaches, alguns ateus, para manterem a sua fé. Acho quase um anacronismo. Até me pergunto, se calhar, a título de desafio ou de provocação, qual foi o coach, por exemplo, de um David Livingstone ou de um John Wesley, para não falar num D.L. Moody. Eu sei que o único coach foi Jesus e a oração e a leitura e a imersão total na palavra de Deus. Não houve ali nenhuma técnica, nenhuma elevação mental, nenhum hipnotismo, nada. Foi verdadeiramente uma imersão total na palavra de Deus e nós não precisamos depois de pequenos truques Claro que a psiquiatria, a psicologia têm as suas técnicas, mas isso é outra coisa, não é? Quando a gente está doente, é claro, recorre a essas pessoas, mas não tem nada a ver com a minha espiritualidade. É claramente defender e ajudar o meu corpo. Mas pronto, eu sei que há muitos líderes que estão a recorrer cada vez mais a coaches e eu, nesse aspecto, convidei o Neil Mason para continuar com este tema, porque eu sei que ele tem uma abordagem muito profissional. Eu não sei se é só empresarial, mas depois ele vai explicar 2 a 8 a um mês, exatamente, se é empresarial ou se também é coach pessoal. E depois vamos certamente ter a oportunidade de continuar esta conversa e comparar realmente com o poder da palavra de Deus e se efetivamente a palavra de Deus precisa de alguma muleta para tornar a pessoa em Cristo verdadeiramente uma pessoa inteira e verdadeiramente livre. Mas pronto, isso fica para continuar no próximo webinar. Muito obrigado, um obrigado muito especial a todos, mas em especial mesmo à Cristina Moura Rebelo, pela sua excelente apresentação, pela sua vasta formação e sua disponibilidade, porque sabemos que o tempo é realmente curto, mas ela gere muito bem e foi para nós uma inspiração. Agradeço também à Ana Santos a disponibilidade perante a minha impossibilidade de assumir sem qualquer problema e ao Agostinho Teixeira também a coordenação desta parte final. E neste caso iria propor então que de facto recorrêssemos numa palavra final ao nosso verdadeiro coach, que é o Deus nosso Pai, que está nos céus e está no meio de nós, e nós uma palavra de oração terminamos agradecendo. Senhor nosso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos tens trazido até aqui à tua presença e porque verdadeiramente, como a tua serva disse, sem ti nada podemos fazer. És tu que operas em nós tanto o querer como o efetuar, naturalmente de acordo com a tua vontade. Sabemos que muitas vezes atrapalhamos todo este processo com as nossas intenções, percepções, confusões, mas, Senhor, ajuda-nos a verdadeiramente encontrar-nos na pessoa augusta de Jesus, teu Filho, aquele descanso que verdadeiramente só em ti podemos encontrar. Descanso, orientação e perfeita nutrição. Senhor, esperamos em ti, confiamos em ti e nesta noite dá-nos uma noite de paz a cada família aqui representada